Chakras, ou centros de força, são pontos de captação energética distribuídos ao longo do corpo humano. Originalmente, fazem parte do corpo perispiritual e, por consequência, tudo o que neles ocorre reflete no corpo material. Olha, os chakras são vórtices, modernamente falando, com embasamento científico, nós temos que falar em chakras como vórtice. É a mesma coisa de um vórtice hidráulico. Eu gosto muito daquela imagem que causa quando nós temos uma pia e nós tampamos a válvula, enchemos de água a pia e depois destampamos. E aí nós vemos que vai se formando um roda-moinho e vai se formando um vórtice hidráulico. Aquilo é o vórtice hidráulico. E é exatamente, o chakra tem exatamente aquela conformação, essa configuração, é algo que puxa as energias externas para dentro do soma, para dentro do corpo. E nós temos, conhecidamente, 7 chakras, que são os chamados 7 chakras magnos. Nós temos que levar em consideração uma coisa muito importante quando nós falamos em chakra, porque há uma dicotomia que ao longo da história da religiosidade, da espiritualidade humana, ela vem melhorando. Obviamente nós não podemos negar esse processo de melhora, mas ainda temos muitas pessoas que misturam as coisas e não conseguem vislumbrar que o corpo físico e os corpos energéticos nossos, eles são todos interligados. Há uma simbiose entre isto tudo. Nós somos um complexo, nós não somos só o nosso corpo físico. Quando nós falamos no coração, normalmente nós pensamos nos aspectos médicos, clínicos, das pulsações cardíacas, dos entupimentos de coronárias, disso e daquilo, e nos esquecemos que o nosso coração não é só isso. O nosso coração é isso e mais alguma coisa que nós podemos ligá-lo às questões energéticas, às pulsações, às vibrações energéticas, inclusive até mensuráveis fisicamente, cientificamente. Então, nós temos, por exemplo, o chakra coronário ligado diretamente ao cérebro, à pituitária, às glândulas pituitárias, e muito importante, é o que dá o comando, é o que dá a orientação mental para nós, é uma coisa fundamental. É importante que nós estejamos com este chakra liberto, livre, para ele poder fazer as melhores captações de energias possíveis e nos alimentar. E depois o chakra frontal. O frontal também é um auxiliar do cérebro, é um chakra que trabalha estreitamente ligado com o coronário. Fazendo-se um parênteses, é bom que se deixe bem esclarecido que todos esses chakras não estão, eles em si, funcionando, trabalhando isoladamente, cada um de per si. Todos eles estão ligados por canais, que os hindus chamam de nadis, esses canais que ligam desde o chakra sacro, lá embaixo, lá junto da genitália, até o topo da cabeça, até o coronário, tudo interligado. Isso forma um todo. Quando nós falamos fisicamente do fígado, quando nós falamos do rins, quando nós falamos do baço, a gente fala isoladamente dessas coisas, mas nós sabemos que não são isoladas. Essas coisas são interligadas, tudo está interligado. Tudo. Coração com sangue, com baço, com fígado, com rins. Então isso é um complexo grande, um complexo físico. A esse complexo físico grande, nós temos que adicionar o complexo físico também energético ou bioenergético, como menciona Lívio Vinardi, que é um grande estudioso moderno, científico da questão dos chakras. Maneiras para medir as disfunções dos centros de força. Nós temos alguns defensores da ideia de que chakra é mensurável através de visualizações mentais, de aposição de mãos. Outros acham que também é possível fazer essas medições através de aparelhos radiestésicos, como o pêndulo, como o dual rod. São aparelhos que nos levam à possibilidade disso. Então, aqueles que não têm grande capacidade de visualizar
mentalmente ou de ter uma acuidade visual mais ampla do que os outros e vislumbrar chakras funcionando, então pode-se valer desses processos, que são os processos radiônicos, radiestésicos, onde nós vamos trabalhar com o dual rod principalmente e com o pêndulo também. Isso dá uma ideia muito boa, muito aproximada do que como estão funcionando os chakras. Se estão girando direitinho, com a sua velocidade normal, natural, ou não, o que causaria, obviamente, algumas destemperanças no campo bioenergético. Há 7 cores do espectro solar e sua relação com os chakras ou centros de força. Há uma conotação muito estreita entre as cores do espectro solar e os nossos chakras. Então, nós podemos fazer correções, melhorar as condições do chakra raiz, por exemplo, com a cor vermelha, o umbilical com a cor laranja, o plexo solar com a cor amarelo, o cardíaco com o verde, o laríngeo com azul, o frontal com o índigo e o coronário, no topo da cabeça, o violeta. Essas 7 cores do espectro solar são correspondentes aos 7 chakras magnos do nosso corpo. Então, quando nós precisamos fazer alguma coisa em termos de ativação ou de harmonização, usa-se também as cores. Como é que nós vamos usar essas cores? Nós podemos induzir a pessoa que está sofrendo esse tratamento, o tratamento entre aspas aí, nós podemos induzi-la a visualizar em seu próprio corpo físico esse chakra, o chakra, digamos, cardíaco, com a cor verde, o seu coração envolto nessa cor verde, ela visualizar mentalmente isso, ela sentir essa cor verde. Além desses processos todos que nós estamos vendo, de reativação, de harmonização de chakras, nós também temos a possibilidade de nos valermos de uma coisa muito antiga, de um fenômeno muito antigo, e que às vezes nós olvidamos, esquecemos de levá-lo em consideração. É a oração. Às vezes parece assim que é uma coisa fora de moda, uma coisa meio rançosa, mas não é não. É uma coisa fundamental, é importante. Quando nós pedimos por alguém, nós estamos pedindo, nós estamos intercedendo, nós estamos advogando, nós estamos defendendo os interesses de pessoas. Isso é fundamental para nós que oramos e para as pessoas que recebem as nossas orações. A oração é uma coisa tão importante que hospitais nos Estados Unidos fizeram pesquisas referente a grupos de pacientes que receberam orações e grupos que não receberam, e os resultados foram extraordinários nos grupos que receberam. Então vale a pena nós acreditarmos que através das orações nós também podemos dar uma nova dinâmica para os nossos chakras, fazê-los se movimentarem com mais facilidade, trabalhar com mais eficácia, com mais eficiência. Isso tudo vale muito a pena. Oração. Como é que nós fazemos essas orações? Não tem importância. Tem as orações prontas, tem aquelas que a gente faz na hora, que é fruto do nosso interesse, do nosso coração, falando mais alto do que a razão, muitas das vezes, mas vale a pena nós pensarmos nisso. Então, vai fazer uma oração para alguém que está com o chakra cardíaco, não está muito bem, qualquer coisa assim? Faça a oração, destine a sua oração, focalize a sua oração naquela região do corpo da pessoa, que com toda certeza a resposta vai ser praticamente imediata com relação a essa atividade. Falei do chakra cardíaco, falei da cor verde, mas falo também isso em relação a todos os demais chakras. Outro processo de realinhamento de chakra, de ativação de chakra, que é muito interessante, é com relação à música. Hoje em dia tem até uma técnica que é muito ligada à música, que é chamada de musicoterapia. Você usa a música como elemento terápico. Mas, independentemente disso, assim como nós temos as cores respondendo, os chakras respondendo às cores do espectro, às 7 cores do espectro solar, também os chakras respondem às notas musicais que nós temos. Principalmente quando nós levamos em consideração o Dó, por exemplo, o Dó central do piano, quando nós temos aquela escala do piano, o Dó central é ligado ao coronário, o Ré ao frontal, o Mi ao laríngeo, o Fá ao cardíaco, o Sol ao plexo solar, o Lá ao umbilical e o Si ao raiz, o chakra raiz, o chakra básico. Então, a aplicação de notas musicais
nesses chakras pode ter um bom resultado, melhor dizendo, e eficiência máxima também com relação à aplicação das notas musicais correspondentes a cada chakra. Há necessidade de alguma postura especial? Algumas pessoas preferem deitados, se sente melhor deitado. Se há possibilidade de fazer deitado, tanto melhor. Faça deitado, o aproveitamento será muito bom. Mas se tiver em pé num trem do metrô, faça também, faça com fé, acredite nessa possibilidade e faça mesmo. Às vezes, discretamente, coloca a mão no coração, segurando às vezes um livro, segurando uma bolsa, coloca a palma da mão aberta no coração, imite um som, imite uma oração, faça uma oração mental, desejando que está tudo bem, que está tudo funcionando perfeitamente bem. Faça isso que é ótimo. E olha, sempre nós poderemos usar esses processos todos que nós falamos, sempre nós podemos. Mas também não vamos esquecer uma coisa importantíssima. Não esqueça o médico. O médico, a medicina, também é obra de Deus. Também está ao nosso serviço. Não vamos levar em consideração somente essas coisas. Vamos dar isto tudo como um aporte bioenergético àquilo que o médico vai fazer. Vamos tomar um remédio? Vamos potencializar o remédio. Vamos desejar intensamente que o remédio faça o melhor efeito possível. Isso é muito bom, isso faz bem para nós. Então, gente, nós conversamos a respeito de chakras, tratamos ainda que ao passant sobre vários assuntos ligados a chakras. Acredito eu que os mais importantes pontos nós abordamos e não poderia encerrar essa conversa, esse papo nosso, sem antes mencionar a pessoa que me desperta muito o interesse de chakras, que é Lívio Vinardi. Lívio Vinardi é um cientista físico com doutorado nos Estados Unidos, é uma pessoa de grande conhecimento, uma pessoa que conseguiu o milagre de aliar conceitos científicos a conceitos místicos, esotéricos, espirituais, muito interessante. E tem uma obra fantástica chamada Biopsicoenergia, ou Biopsicoenergética. Eu não sei se foi traduzido já há alguns anos, não se traduzia. Esse livro é um livro com 2 tomos da editora Kier, e é uma obra que eu aconselho, é muito interessante, porque soma, quebra aquela dicotomia, perdoe-me se eu vou falar bobagem, aquela dicotomia boba entre a separação do corpo, do espírito, das energias que nos alimentam, que nos mantêm vivos, que nos mantêm ativos. Então ele consegue o casamento dessas duas energias, físicas e mentais, astrais, esotéricas, místicas, todos esses pensamentos ele consegue sintetizar nessa obra Biopsicoenergia, trazendo luz à nossa compreensão desse tema que é apaixonante. Encerrando nosso encontro de hoje, eu gostaria de implorar para que quem nos vê, quem nos ouve, se interessasse mais pelo assunto. Não diga simplesmente, isso é bobagem, isso é babação de místico, de espírito, de espiritual. Não pense assim. O nosso mundo é um mundo apaixonante. E ele é apaixonante exatamente porque comporta toda e qualquer possibilidade. Jacques Bergier e Louis Paul escreveram um livro fantástico chamado Planeta das Possibilidades Impossíveis. Nós vivemos no planeta das possibilidades impossíveis. Qualquer possibilidade é possível, sim, qualquer coisa pode acontecer. Basta que nós acreditamos, que nós creiamos. E uma coisa, eu acho que é tão simpático, é tão inteligente um ser humano buscar conhecimento, seja de que forma for, tudo é válido, tudo é importante. Oxalá você possa se dedicar ao estudo dos chakras e os estudos correlatos. Material temos de monte na internet e vocês poderão, obviamente, ter contato com esses ensinamentos sem grandes custos e só tomando cuidado, obviamente, com a seriedade das pessoas que falam a respeito desses assuntos.